Bem-vindos ao canal do Didáscalo, eu sou o Didáscalo. E hoje a gente vai começar uma série nova no canal, que é as biografias dos grandes ditadores. Essa série não é só importante porque ela fala sobre... ela relata os acontecimentos e os feitos de algumas das pessoas mais cruéis da história da humanidade, mas também ela fala sobre grandes estadistas, pessoas consideradas exemplos até hoje. Inclusive o nosso estudado de hoje, ele não só é o fundador do Partido Comunista Chinês, mas também é o símbolo de referência para o Partido Comunista do Brasil. Afinal, o Partido Comunista do Brasil é um partido maoísta que segue os ensinamentos de Mao Zedong, Mao Tse Tung, para os íntimos. Então, por que o Mao Tse Tung se tornou uma pessoa tão importante, tão influente dentro da cena política chinesa? Primeiro, falta de contraponto. As únicas pessoas que podiam contrapor o Mao Tse Tung eram os nacionalistas, dos quais ele venceu muitas vezes. E a gente vai falar sobre tudo isso. Mas o que mais é importante no Mao Tse Tung, a principal lição que a gente pode tirar de tudo que a gente vai estudar hoje, é como não importa o que você faça, se você conseguir fazer uma boa propaganda, você vai sair bem na fita. Inclusive, existem grande parte da história do Mao Tse Tung que explica o porquê Hong Kong está sendo tão oprimida nesse exato momento. Esse vídeo sobre essa pessoa em específico, nesse momento específico, não é por acaso. Existem muitos paralelos da história do Partido Comunista Chinês que, se colocados em um contexto onde Hong Kong seja o protagonista, assusta o Partido Comunista. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Então, Mao Tse Tung, ou Mao Zedong, ele nasceu em 1893, virada do século XIX para o século XX. Ele passou os primeiros anos da sua vida estudando normalmente, e aos 13 anos ele largou a escola para trabalhar no campo. Nunca deixando de ser uma pessoa estudiosa, o Mao... O Mao ele gostava muito de ler, ele gostava de ser um intelectual off the grid, né? Ele gostava de ser um intelectual não formal. Então ele lia bastante George Washington, ele lia bastante Napoleão, bastante Sun Tzu. E o fascínio dele pela guerra não era por acaso. Ao longo da vida dele, ele não só participou, mas também começou e comandou dezenas de conflitos e guerras em toda a China. E tudo isso a gente vai ver, inclusive a próxima parte da vida dele já envolve um desses conflitos, que é a queda do Império Chinês e a instauração da República Chinesa. Isso aconteceu entre os anos de 1911 e 1912, e o Mao ele fazia parte do exército revolucionário que tirou a família imperial do poder e iniciou a República, onde os nacionalistas, o principal antagonista do Mao Tse Tung, começou a explorar o poder, e eles começaram a sua antagonia aí. Depois de participar dessas guerras de revolução e depois da República da China ser instaurada, Mao se muda da pequena vila que ele nasceu para Pequim, ou Beijing, né? Depende de como você fala. E lá ele se tornou um assistente de bibliotecário na Universidade de Pequim. E foi a primeira vez onde ele entrou em contato com os escritos marxistas e os escritos de Engels, do qual ele virou um grande estudioso, um enorme estudioso. Tanto que ele começou a sua vida política dando palestras sobre Karl Marx e Engels. Palestras populares, onde ele ia e falava abertamente na frente de um monte de gente o que ele pensava e como Engels e Marx pensavam e como ele achava que eles estavam corretos. Que é engraçado, porque ele morava do lado da União Soviética. Era 1921 já. Em 1921, baseado em todo esse estudo que ele fez, ele funda o Partido Comunista da China. O Partido Comunista da China, ele começa discreto, com somente 57 membros. E, coincidentemente, não sei se estou certo ou errado, 13 membros estavam presentes na sua fundação. Que número cabal, né? 13. Mas a subida do Partido Chinês foi uma coisa estrondosa. De 1921 até 1945, eles conseguiram arrecadar mais de 1,2 milhão de membros inscritos, assinados no partido.
E em 1949 eles tomaram o poder. Spoilers da história. Em 1931, 10 anos depois de começar o Partido Comunista da China, ele começou uma série de pequenas revoluções, uma série de pequenas revoltas. Isso já se caminhava desde 1927, onde o Partido Comunista começava a ter força e a ideia da revolução começava a ficar cada vez mais forte num povo onde não conseguia se sustentar, principalmente por causa da situação de fome e da grande população da China. Então, em 1931, Mao Tse-tung declara separação de um pedaço da China, principalmente um pedaço que ele nasceu, e ele funda a República Soviética Chinesa. Interessante isso. Essa parte é um pequeno ponto interessante na história do Mao Tse-tung, porque ele dominou uma região inteira e ele declarou independência. Todos os seus guerrilheiros de selva agora eram o Exército Vermelho da China. E essa separação, mais tarde, vira o impulsionamento, a fagulha, que acaba fazendo todo o governo nacionalista cair e a ascensão do governo do Partido Comunista na China. Eu fico me perguntando se, baseado na própria história, o Partido Comunista Chinês não é tão contra essa ideia de separação de nação por causa desse tipo de história. O próprio Mao Tse-tung separou uma região que depois, mesmo sendo desse tamanico em comparação com toda a extensão da China, conseguiu conquistar todo o resto do país. Isso é uma coisa importante. Isso é muita coisa. Será que eles têm medo disso acontecer de novo? Eu acho que sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista já havia tomado uma boa parte do poder político e militar da China. E ele e os nacionalistas se juntam para lutar contra os japoneses. Estavam do lado do eixo, vocês conhecem essa história, né? Japoneses, italianos e Alemanha contra o mundo. E depois União Soviética e China contra o resto dele. Contra o que sobrar dele. Então, em 1937 eles começam esses combates contra os nacionalistas. Com os nacionalistas contra os chineses. Contra os japoneses. Caralho. É assim, eram chineses, comunistas, nacionalistas, lutando contra os japoneses. Entendeu? Fácil. E é importante, porque mesmo o Partido Comunista já tendo desmantelado uma boa parte do poder nacionalista, principalmente na parte militar, eles conseguiram reerguer muito desse poder durante os conflitos contra os japoneses. E esse poder foi sendo construído até 1945, quando o imperador chinês recapitulou da guerra e saiu dela completamente. Não só isso, como em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial, os japoneses recuaram, a bomba atômica foi jogada, no final de 1944 o Japão desistiu. Os nacionalistas tentaram tomar o poder de novo. Era uma segunda guerra civil não oficial entre os nacionalistas e os comunistas que já vinham batalhando pelo poder desde 1931. E os comunistas venceram. Afinal, eles tinham a maior parte do poder militar e o seu método de guerrilha era muito eficaz. Afinal, você não sabia quando você entrava num campo de camponeses quem era soldado e quem não era, ou quem estava disposto a dar um tiro em você e quem não era. E se os nacionalistas começassem a matar todo mundo que eles viam pela frente, como os comunistas faziam, eles iam perder toda a credibilidade, que era pouca entre a população, apesar do forte poder militar que habilitou eles a lutar contra os nacionalistas até mais ou menos fim de 45, começo de 46, quando o líder nacionalista é expulso para Taiwan, que mais tarde na história da China começa vários movimentos de separatismo próprio. Então, bom, você vê, ninguém quer fazer parte da China comunista, mas eles obrigam todo mundo a fazer parte. Depois disso, em 1949, que já é no fim desse combate contra os nacionalistas e os comunistas para valer, agora as coisas realmente estão chegando ao seu fim e a consolidação do poder do Partido Comunista é muito grande. E no dia 1 de outubro de 1949,
ou seja, 60 anos atrás, vai fazer agora daqui menos de um mês, é declarada a República Popular da China, reconhecido pela União Soviética como um país soberano, algumas horas depois do Mao Tse-tung ler na frente do Palácio Real, lá, que eles usam como símbolo do poder deles, uma declaração que iniciava o Estado Popular Chinês. Dá sede de falar muito, tá? E agora começa a parte divertida. Eu passei 10 minutos contando toda a história de como o Mao chegou ao poder, e agora em 5 eu vou explicar como nada disso vai dar certo. Assim que Mao Tse-tung chega ao poder, em 1949, ele começa a planejar o que vai ser, o que ele chamava de o grande salto adiante. Ia ser a grande mudança. Ele falou, não, agora, porra, propriedade coletiva vai ser foda, vai ser um bicho. E ele fez. Ele começou tentando resolver o principal problema da China na época, a fome. O problema que tirou os nacionalistas do poder e que tirava, todo mundo do poder. Era 1 bilhão de pessoas para comerem numa época onde a tecnologia e a industrialização começaram a andar de verdade para valer. E deu muito errado. Não tinha como ser pior. O que me impressiona é assim, ele fez uma reforma agrária, que foi o grande salto adiante. Ele fez uma reforma agrária baseada em propriedade coletiva, né, onde várias famílias, às vezes 10 mil famílias, 5 a 10 mil famílias, comandavam uma grande área e todos eles juntos iam e mineravam juntos, e coletavam juntos, e plantavam juntos. Propriedade coletiva. Eu queria lembrar vocês, antes de eu falar como isso acabou, que a Manuela Dávila do Partido Comunista do Brasil, que é um partido maoísta, quase virou vice-presidente. E eles defendem muito essa parte da reforma agrária nos formatos de Mao. A grande fome chinesa, foi isso que isso causou. 20 milhões de mortes. Isso é equivalente a 10% da população brasileira hoje. É gente pra caralho. 20 milhões de pessoas. Todas as pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial morreram de fome na grande fome chinesa. Hitler matou 6 milhões de judeus na Câmara de Gás. Mao matou 20 milhões do seu próprio povo de fome. É mais de 3 vezes a quantidade. É um absurdo de números. Com isso, o Partido Comunista Chinês começou a perder muita popularidade. E por volta dos anos 60, a gente tem o que se transforma na principal ação do governo maoísta, que é o início ao culto ao líder. Eu imagino que todos vocês entendam, pelo menos o básico, do hegelianismo, para poder entender o porquê o culto ao líder é importante. Mas o que é mais interessante é que ninguém no Partido Comunista Chinês apoiava Mao a ser um líder cultuado, a não ser o próprio Mao e alguns seguidores mais fanáticos. Ele tinha resistência dentro do partido, e essa resistência foi caçada e morta no que foi chamado da Guerra Cultural Chinesa. A Guerra Cultural Chinesa foi uma época durante o governo maoísta e do Partido Comunista, onde Mao começou uma guerra ideológica para tentar conquistar o apoio popular de volta, depois de matar 20 milhões de pessoas de fome. Sabe, a gente no Brasil reclama que a gente tem socialismo nas academias, sabe, nas universidades e tal. E você acredita que Mao reclamava da mesma coisa? Ele falava assim, esse comunismo da União Soviética ocidental, ele usava esse argumento, ele falava assim, esse comunismo ocidental está errado. Esse comunismo ocidental está muito errado. Nós temos que mudar esta porra. Então agora eu vou caçar e matar todos os professores socialistas que não se adentrarem a mim. Tudo bem, peraí. Você tá falando que você vai matar todo mundo, você vai tirar do cargo ou assassinar todo mundo que não se adequa ao seu estilo de pensamento
Mesmo sendo ideologicamente compatível? Eu vou fazer isso mesmo. E ele fez. E a maior parte da massa chinesa, que não tinha o menor acesso à educação, começou a ser doutrinado através do... Esse você já deve ter ouvido falar, é o Livro Vermelho de Mao, os pensamentos do presidente Mao, que era um livro que ele publicou, e ele fez um puta de um dinheiro em cima desse livro, que... Eu tenho aqui até uma imagenzinha desse livro, é esse livrinho aqui, ó, vocês vão conseguir ver aí bonitinho, essa é a capinha do livro, que o livro chama... Quotations from Chairman President Mao, né? Que são pensamentos do presidente Mao Tse-tung. Através disso, ele criou a sua própria Mein Kampf. Ele passou tudo o que ele queria passar sobre o que ele entendia do conhecimento socialista de Marx e de Engels e da sua própria tradução do que ele queria para o Partido Comunista para frente, para a população chinesa. E a população chinesa comprou a ideia. Uma ideia coletivista, uma ideia doente. E até a sua morte, em 1979, 19 anos depois dele começar essa guerra ideológica. Alguns estudiosos falam que a guerra ideológica terminou em 72, outros em 74. E teve gente que falou que a guerra ideológica continuou até ele morrer. Por que eles falam 72 e 74? Porque mais ou menos nessa época, não vou lembrar de cabeça agora, ele saiu da presidência, ele foi deposto e o primeiro-ministro do Partido Comunista Chinês tomou o poder. Mas ele continuou trabalhando ativamente e dizem que ele continuou trabalhando ativamente na guerra ideológica, que era o que ele queria. Ele queria colocar o comunismo, ele falava que ele queria o comunismo na alma do povo chinês. Ele seguia aquela linha stalinista, sabe? Do socialismo nacional, em vez do socialismo internacional de Trotsky. E funcionou muito bem. E conseguiu vencer os nacionalistas, que era a oposição antagonista a ele, e tomar o poder. O Partido Comunista depois começou a abrir um pouco mais as suas ideias, mais ou menos uns 10 anos depois, acho que foi em 89. 10 ou 20 anos depois eles começaram a ideia do socialismo de mercado, mas o que importa é que o que Mao criou não foi desfeito. Mesmo com a queda, ele resistiu à queda do Muro de Berlim, ele resistiu à queda da União Soviética, e tudo porque ele venceu a guerra ideológica. As zonas economicamente especiais chinesas, não as autônomas como Hong Kong, as que são da China, elas criaram uma cultura desse socialismo de mercado, que na verdade é um capitalismo que é sugado por um partido parasítico único e totalitário, onde se você desobedecer você é fuzilado e morto. E as zonas autônomas perceberam isso. Macau, Hong Kong, Taiwan, todos esses lugares já pediram de alguma forma sua independência ou sequer se consideram chineses. No meu vídeo anterior sobre Hong Kong, vocês viram como esse tipo de coisa é falsa. E parte da forma dessa luta ideológica ainda é travada hoje. Afinal, não sei quantos de vocês já viram, mas eu recomendo o vídeo do Paul Joseph Watson sobre a situação de Hong Kong, onde ele expõe que a China está usando imigração em massa de chineses para poder absorver e, para não dizer, dizimar a cultura de Hong Kong. Isso é parte da narrativa de guerra ideológica. E se você trazer isso para exemplos de países de terceiro mundo um pouco mais curiosos, como o próprio Brasil, você vai ver que é uma forma muito comum de você lutar contra um povo. Afinal, os lugares mais ricos tendem a receber as pessoas dos lugares mais pobres, com culturas diferentes e que absorvem e modificam a cultura daquele local, não importando ela qual seja. Existe um desrespeito à cultura que aquele povo decidiu criar e seguir, sendo assimilado em massa pelos incentivos de um governo do qual ele não quer que pessoas prosperem com a sua própria identidade. E isso é exatamente o que a China faz. É o que ela faz com Hong Kong, por exemplo. E a gente pode ver vários exemplos disso ao redor do mundo. Então,
Da próxima vez que o Partido Comunista do Brasil falar de reforma agrária, pergunta pra eles: e a grande fome chinesa? Não dá pra falar? Da próxima vez que vocês verem alguém falando: ah não, mas o Brasil ele vive uma guerra ideológica e nós temos que travar uma guerra ideológica de volta. Nós temos aqui uma guerra ideológica de antes a gente tinha uma ideologia de esquerda, agora nós temos que pegar e fazer uma guerra ideológica de direita. Não. Não. Sem guerra ideológica. Guerra ideológica mata pessoas. Porque por causa dos estados. O estado totalitário, seja ele qual for, seja o estado brasileiro, seja o estado chinês, seja o estado russo, seja o estado americano. Enquanto homens tiverem o poder de monopolizar a violência contra aqueles que eles são contra, pessoas vão morrer por causa disso. Direto ou indiretamente. Não existe meio termo. Colocar esse tipo de eficiência de acreditar num líder e guerra ideológica e Estado lembra alguém? Lembra alguém que recentemente começa a usar a máquina estatal para travar a sua guerra ideológica contra um pensamento contrário? Não importa se você concorda com o pensamento que está sendo combatido ou não. Usar de força e agressão estatal e monopólio da violência para fazer não é o modo certo. Afinal, Mises já disse: ideias e somente ideias podem eliminar a escuridão. A gente não precisa de guerra ideológica, a gente não precisa de polícia secreta, a gente não precisa de polícia de inteligência, de Gestapo, de KGB, ABIN, sei lá. Não precisa disso. A gente só precisa de boas ideias. E se alguém tenta enforçar essas ideias sobre você com violência, essas ideias não são boas o suficiente. Acredite nisso. Bom, é um vídeo pesado, é um vídeo longo, mas eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever, de dar um like e de ativar o sininho de notificações para saber quando tiver vídeo novo. Considera também seguir o Diário Libertário, que é uma página que eu coordeno no Instagram. Eu estou sempre atualizando lá, sempre mandando quando eu posto vídeo, quando o YouTube falha de fazer. E também entre no Discord do Diário Libertário e no WhatsApp do Diário Libertário, que eu estou sempre por lá também. E vocês podem achar todos esses links lá pelo Instagram. Então, eu vou botar o Instagram aqui na descrição para vocês poderem seguir. Tá bom? Então, tchau, tchau.